Almada diz sim ao projeto do Flamengo e mercado esquenta. Fala, meus informados e minhas informadas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já aproveite para deixar aquele like, inscrever-se no canal e ativar o sininho, porque as próximas horas podem trazer novidades decisivas no mercado da bola do Flamengo. Pronto, inscrição feita, agora vem comigo que o bicho vai pegar. Vamos direto ao que interessa. Solta a vinheta aí, diretor. E vamos começar pelo principal assunto do momento. Thiago Almada disse sim ao projeto rubro-negro. Depois de analisar as possibilidades para o futuro, Thiago Almada demonstrou interesse em defender o Flamengo. O clube carioca já vinha conversando com os representantes do argentino e apresentou um projeto esportivo no qual o jogador teria protagonismo, disputaria títulos e permaneceria em evidência internacional. Inicialmente, Almada desejava continuar no futebol europeu. Ele esperava que sua participação na Copa do Mundo pudesse despertar o interesse de equipes das principais ligas do continente. No entanto, como não apareceu uma proposta europeia considerada satisfatória, o retorno da América do Sul ganhou força. E foi justamente nesse momento que o Flamengo avançou. Segundo as informações mais recentes, o clube já chegou a um entendimento com o jogador sobre as bases de contrato. Agora, o principal desafio é concluir a negociação com o Atlético de Madrid, que detém os direitos econômicos do argentino. É importante destacar uma coisa: o sim do jogador representa um avanço enorme para o Mengão, mas não significa que a Almada já esteja contratado. O Flamengo venceu uma etapa importante, mas ainda precisa vencer a etapa financeira. O que faltava para a contratação ser fechada, galera? O Flamengo e Atlético de Madrid estão discutindo o valor definitivo da operação, a quantidade de parcelas e o prazo do pagamento. As informações sobre os números variam. Algumas apurações que eu já fiz e que outras pessoas fazem indicam que a transferência poderia ser fechada por um valor de entre 28 e 30 milhões de euros, dependendo da porcentagem dos direitos adquiridos, das metas e da forma de pagamento. Convertendo para a moeda brasileira, estamos falando de uma operação que pode ficar próxima ou até acima de 160 milhões de reais. O Atlético de Madrid vem com bons olhos a capacidade financeira do Flamengo e a reputação de bom pagador, construída pelo clube. A negociação por Samuel Lino, realizada anteriormente entre as duas equipes, também ajuda a criar um ambiente positivo entre as diretorias. Entretanto, é necessário ter responsabilidade. Enquanto não houver assinatura de contrato, exames médicos e anúncio oficial, a negociação ainda poderá enfrentar obstáculos. O cenário é otimista, mas ainda não é possível tratar Thiago Almada como jogador oficialmente contratado pelo Flamengo. Tá? O Flamengo busca novos reforços, não só o Thiago Almada, tá, galera? Apesar do investimento elevado em Almada, o planejamento do Flamengo não estaria totalmente encerrado. A diretoria também analisa a contratação de um centroavante e de um jogador de velocidade para atuar pelos lados. Porém, neste momento, a operação por Thiago Almada concentra a maior parte dos esforços do departamento de futebol. Isso também ajuda a entender por que algumas outras negociações podem andar de maneira mais lenta. O Flamengo precisa saber exatamente quanto gastará na aquisição do argentino antes de distribuir o restante do orçamento. A chegada de um centroavante, principalmente, continua sendo uma discussão importantíssima. O elenco possui a qualidade técnica, mas precisa de alternativas para momentos em que Pedro não estiver disponível ou quando a partida exigir um atacante com características diferentes. Portanto, Almada pode ser a grande contratação da janela, mas talvez não seja a última. Palmeiras também, galera, tá no mercado. O mercado tá quente. E o Palmeiras abriu o cofre por Danilo, tá? Enquanto o Flamengo avança por Almada, o Palmeiras tenta concluir o retorno do volante Danilo. O clube paulista aumentou sua proposta ao Botafogo para uma composição próxima de 28 milhões de euros, contando com valores fixos e bônus. O Botafogo, porém, tenta chegar à faixa dos 30 milhões de euros e ainda discute se vale a pena vender um dos seus principais jogadores para o concorrente direto do futebol brasileiro. É aqui que aparece a comparação com o Flamengo. Enquanto o Palmeiras ainda tenta convencer o Botafogo, o Flamengo já recebeu a sinalização positiva de Almada e negocia diretamente com o Atlético de Madrid. Isso significa que uma contratação esteja garantida e a outra não tenha fracassado. Não mostra que os dois principais poderes financeiros do futebol brasileiro estão dispostos a realizar investimentos superiores a 150 milhões de reais por jogadores de alto nível. O mercado brasileiro mudou completamente de patamar. Jogadores anteriormente permaneceriam na Europa, agora consideram projetos apresentados por Flamengo e Palmeiras. A cada movimento de um clube aumenta a pressão sobre o outro. Caso o Flamengo feche com Almada, o Palmeiras será ainda mais cobrado para concluir o negócio com Danilo. Caso o Palmeiras anuncie Danilo, o Flamengo também sentirá a necessidade de responder
esportivamente. Essa disputa não acontece apenas dentro de campo. Ela também acontece nas salas de reunião, nas negociações e no planejamento financeiro, galera. Rapaz, tá pegando fogo essa disputa Flamengo e Palmeiras, tá? Eu queria saber de vocês, o Almada vale todo esse investimento, na sua opinião? Essa é a grande discussão, né? Thiago Almada é um jogador extremamente talentoso, ainda jovem, com características que podem elevar o nível técnico do Flamengo. Por outro lado, o valor da operação é muito alto. O investimento dessa dimensão exige desempenho, regularidade e protagonismo. Não seria uma contratação para compor elenco, tá? Seria uma contratação para decidir partidas importantes. O Flamengo precisa avaliar não apenas o valor da transferência, mas também salários, luvas, comissão e duração de contrato. Outro ponto importante é o equilíbrio do elenco. O clube possui várias opções de qualidade no meio e no ataque, mas continua precisando corrigir determinadas carências. Portanto, contratar Almada pode ser um grande acerto, desde que o investimento não impeça o Flamengo de reforçar outras posições consideradas prioritárias, galera. Então, vamos lá, cara. Vamos encerrar aqui o nosso vídeo. O cenário deste momento é o seguinte, tá? Thiago Almada aprovou o projeto do Flamengo. O clube já avançou nas bases contratuais com o jogador. Agora, o Flamengo e Atlético de Madrid negociam o valor final, o parcelamento e as condições para concluir a transferência. O ambiente é de otimismo, mas ainda falta a assinatura. Ao mesmo tempo, o Palmeiras tenta a contratação de Danilo por uma quantia igualmente milionária, mostrando que a disputa entre os dois clubes promete continuar cada vez mais forte. Agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Thiago Almada vale um investimento próximo a 30 milhões de euros? Ele chegaria para ser titular absoluto? E qual seria a posição do argentino neste momento? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Deixe o like e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.